Hey galera, estamos começando aqui mais um episódio do Analisando Sinopse de Mangás dos Inscritos. Eu sou o Jason Santos, ilustrador e mangaka aí. Eu ia falar nas horas vagas, mas não é nas horas vagas, na verdade é em tempo integral mesmo. Eu já quero deixar claro aqui logo de cara que é a segunda vez que eu tô gravando aqui esse episódio. Primeira vez eu gravei e descobri que esse amigo aqui não captou nada do meu áudio, né? E quando eu tô gravando aqui o vídeo, eu vejo a barrinha de áudio mexendo conforme eu falo. Ela tava mexendo porque ela tava captando estática, qualquer bosta assim. Mas o que eu falei mesmo não captou nada, ficou só com estática no fundo. E aí eu perdi aqui uma gravação de 54 minutos analisando aqui essas sinopses, que vão ser as mesmas que eu vou ler hoje. Então, talvez algumas ideias que eu tive lá eu acabe não tendo aqui, ou acabe falando de uma maneira um pouco mais mecânica do que eu falei no vídeo original, né? Porque no vídeo original a ideia veio, as sinopses aqui elas são analisadas meio que em tempo real, né? Eu leio aqui, eu não leio elas previamente, nem nada do tipo, leio agora e analiso com base nas ideias que vieram à mente naquele momento. Nesse caso aqui talvez eu vou ter que puxar da memória algumas coisas que eu disse na outra gravação, e aí como eu disse, pode ser que acabe ficando menos espontâneo do que geralmente aqui os episódios são, mas é por conta disso daí. E já lembrando, se você tem vontade de ter a sua sinopse analisada aqui também, é só dar uma conferida na descrição desse episódio, que tem um link para um vídeo no YouTube onde eu te mostro como montar a sua sinopse da maneira correta e também como enviar ela para ser analisada aqui nos nossos podcasts. E se você não pode esperar o tempo que leva geralmente para eu conseguir fazer essa análise, você pode entrar você pode se tornar membro aqui no canal do YouTube, né? Se você está vendo pelo Spotify ou por outra plataforma, você pode ir lá no meu canal do YouTube e se tornar membro, que eu sempre estou postando lá, né, na área comunidade específica para membros, né, na área de assinatura do YouTube, um post escrito sinopse dos membros. Então você comenta lá e as sinopses elas são trazidas aqui para serem analisadas no início dos nossos episódios. Nesse episódio aqui, por exemplo, eu vou analisar 2 sinopses de membro, porque felizmente, muito obrigado inclusive, a gente está tendo bastante membro aqui no canal, o que ajuda demais a continuar com esse trabalho na internet de ajudar você a construir, a produzir, a publicar o seu mangá. E por conta disso, as sinopses elas vão se acumulando e eu não quero esperar e demorar muito para analisar a sinopse de quem está ajudando esse conteúdo a continuar no ar. Então, a gente vai analisar 2 sinopses de membros e 2 sinopses da nossa lista padrão. Lembrando que na nossa lista padrão a gente tá ali no finalzinho de fevereiro de 2023, beleza? Então, sem mais enrolação e recadinhos, vamos começar a nossa análise aqui. A princípio aqui com um one shot que não tem título ainda. Daniel é um jovem indígena militar exemplar com um futuro promissor dentro da aeronáutica. Abandonado ainda bebê, foi criado em um orfanato e desde cedo aprendeu a lidar com situações de bullying e preconceito. Desde o orfanato, passando pelo colégio, mesmo entre os cadetes e superiores, mas devido aos seus ótimos resultados, ele foi escolhido para testar um caça-jato fabricado no Brasil. Durante o teste, já na hora de retornar à base, ele enfrenta uma grande tempestade e acaba caindo em uma ilha misteriosa, onde se depara com seres e criaturas mitológicas. Ainda perdido na floresta, encontra e salva uma indígena de um capilobo. Na época, a primeira vez que eu li aqui, né, no vídeo que saiu sem áudio, eu fiquei me perguntando se um capilobo era uma capivara com lobo. Era uma mistura de capivara com lobo. Enfim, ou pode ser só uma raça que eu não conheço. Ela o reconhece como sendo um guerreiro de uma profecia. Agora Daniel se encontra em um mundo novo, porém familiar, e terá de mostrar coragem e força usando sua experiência como soldado para os locais. E terá que enfrentar novamente o preconceito por ser um forasteiro abençoado pelo mal afamado deus Ayanga. E aí o autor deixa aqui como um comentário extra, né? Ele tem dificuldade em elaborar uma profecia que faça sentido e que não seja genérica. E outra coisa que ele diz é que, como era uma ideia para que ele estava tendo para um mangá com mais páginas, colocar em uma forma resumida tem sido um desafio. E sim, né, geralmente fazer uma história mais curta ela é um desafio sempre, né? Você geralmente tem que tirar várias das coisas que a gente tem vontade de colocar na história, e não só coisas que às vezes, sei lá, eu sempre comento sobre, às vezes a gente tem ideias e tem coisas que a gente quer pôr na história simplesmente porque a gente acha legal pra caramba e quer colocar aquilo na história. Mas nem sempre aquela ideia, ela completa a história, ela agrega a história de alguma forma, né? E aí quando você
consegue reparar nisso antes de fazer, o que eu falo é pra você tirar isso e deixar essa ideia pra algum outro mangá, porque você não precisa fazer um mangá só na sua vida. Então, se a ideia do cara que tá sendo perseguido por dinossauros e de repente, sei lá, cai numa cachoeira e se pendura num cipó, não combina com a sua história de vampiro, então deixa a perseguição de dinossauros pra uma outra história. Descrever essa cena me lembrou de Mutantes Caminhos do Coração. Que era uma parada assim, né? Você tinha tudo ali junto e misturado. Era lobisomem, era mutante, era dinossauro, aranha gigante, sapo gigante, por aí vai. O que quiser colocar, a gente taca aqui, porque enfim, tudo que deu pra baixar no pack de objetos 3D, animações 3D que veio, ali tudo que ele falou, não, eu comprei esse pack, agora eu vou usar tudo que tem nele. Enfim, então, você não precisa fazer um mangá só na sua vida. E aí você pode pegar essas ideias que não complementam aquela história que você está contando e jogar elas para outros mangás que você vai fazer futuramente. Mas em alguns casos não é nem uma questão disso. Se você quer fazer uma história mais resumida, mesmo elementos que contribuem com aquela história que você está contando, às vezes tem que ser tirados, deixados de lado, para que a história ela possa ir mais direto ao ponto, né? Quanto menor o número de páginas, menos você pode gastar, por exemplo, com desenvolvimento de personagem ou outras coisas, né? Então, nesse caso, sim, sempre acaba sendo um desafio. Eu lembro que quando eu analisei aqui essa sinopse no vídeo que ficou sem áudio, eu cheguei a comentar sobre a necessidade de falar que esse personagem ele veio de um orfanato, e se realmente isso era algo necessário para a história, ou se era algum desses elementos que você fala, isso não contribui de fato à história que está sendo contada. Então, beleza, se o nosso foco, se o objetivo da nossa história é fazer o personagem lidar com o preconceito, o fato dele ser um indígena ali no meio militar já vai fazer ele sofrer preconceito dos militares, e talvez por ele ser indígena também ele já sofria preconceito antes e tal, e talvez a relação interessante é o fato exatamente de quando ele chega numa tribo indígena, onde ele acha que ele vai ser tratado como um igual, então ele não vai sofrer aquele preconceito que ele sofreu a vida inteira exatamente por ter descendência indígena, ele acaba sofrendo esse preconceito e aí tendo que lidar com isso de novo. Então, novamente, ele ser órfão ou algo assim, me parece aquela informação que o autor pensou para a construção do personagem, mas que quando a gente está contando de fato a história, não parece algo que é necessário, que vai ajudar a complementar essa ideia do preconceito. E uma coisa que eu diria que pode ajudar a também resumir essa história, entender qual que é o objetivo dela a ser contada. Então, novamente, se a história é para lidar com preconceito, então a resolução final da história tem que ter a ver com essa construção de lidar com o preconceito que foi apresentado ao longo da história. Então, quando fala que ele vai ter que enfrentar novamente esse preconceito por ser um forasteiro abençoado pelo mal afamado deus Anhangá, o Anhangá ele já aparece uma outra informação que é apresentada no final da sinopse que a gente não viu ela ao longo da sinopse inteira. Então, é difícil, né? Analisar o que é esse Anhangá, como que ele interfere na história ou algo assim. O que eu diria é fazer com que o Anhangá ele reflita esse preconceito de alguma forma, ele seja uma vertente desse preconceito que é o tema geral a ser trabalhado aqui na história, né? Lidar com isso. Então vamos supor que, por exemplo, o Anhangá ele faz exatamente as pessoas meio que se voltarem umas contra as outras. Então as pessoas acham que ele é abençoado pelo Anhangá porque, sei lá, aí tem que criar alguma coisa que faça ali. Ele falou que iria fazer uma profecia que faça sentido, né? E que não seja genérica. Bem, toda profecia, entre aspas, faz sentido. Ser genérica já é... A maioria acaba sendo. É difícil fazer uma profecia que ela não vai partir do princípio de tal foi predestinado que tal pessoa viria e faria alguma coisa assim. E aí, como a profecia é algo muito comum em história, já houveram milhões de formas de trabalhar a profecia. Tanto a profecia que ela é daquele jeito e aí ponto. A profecia que a interpretação dela é uma, mas daí na realidade ela é um pouco diferente. A profecia onde a pessoa quer quebrar a profecia e aí ela consegue. A profecia onde a pessoa tenta quebrar a profecia, mas é exatamente o ato de tentar quebrar a profecia que faz com que a profecia se realize, e por aí vai. Eu acho que você não precisa fugir tanto disso. O lance é você colocar a profecia na história não como algo que vai ditar como a história vai seguir, mas de uma maneira que, beleza, ela faz parte da história, mas a história ainda acontece independente dessa profecia e ainda é interessante independente dessa profecia.
Onde que a profecia ela fica meio que negativa? É quando, por exemplo, você fala, esse personagem é o escolhido e ele vai ser o salvador de todo mundo. E aí, automaticamente, você entende que aquele personagem é meio que indestrutível e aí tudo que ele faz vai dando certo. E aí não dá a impressão que é por mérito do personagem, e sim só porque ele foi escolhido da profecia. Geralmente, quando você vai fazer isso, você vai trabalhar um pouco o oposto. Então, esse personagem aqui, ele é o herói que vai salvar todo mundo. E aí você mostra aquele personagem só fazendo besteira, às vezes não tendo essa confiança, não acreditando, ou acreditando e aí fazendo besteira por acreditar nessa profecia e tal, a ponto de fazer o próprio leitor duvidar. E aí no final, através de uma reviravolta, esse personagem virar o herói e confirmar a profecia, por exemplo. Então, o jeito é você não usar a profecia como se ela fosse um spoiler da sua história, mas sim um elemento que está ali e que é usado pelos personagens por algum motivo. Você está querendo usar a profecia só como crença dos habitantes ali dessa ilha que ele caiu? Tudo bem, não tem problema nenhum. Você quer usar essa profecia como um elemento central da trama, de modo que o personagem ele só vai seguir a profecia como se ele não tivesse escolha própria? Aí você está usando a profecia talvez de uma maneira um pouco negativa, que é fazendo a profecia ser como se fosse uma espécie de intervenção do roteiro dentro da história. Então a profecia é como se fosse você, autor, mandando o personagem seguir determinados caminhos, onde o personagem parece que não tem aquela autonomia de vontade de eu quero ir por aqui, eu quero ir por lá, eu não quero seguir isso, eu quero seguir aquilo, que é geralmente como a gente tenta trabalhar um personagem de maneira mais complexa, mais parecido com um ser humano, e que torna ele um personagem mais interessante. Então o que eu diria aqui, nesse caso, é entender qual que é o tema central que você quer trabalhar na história, para que você possa fazer a profecia, né, ter a relação com esse tema, fazer o vilão, no caso, se o Anhangá fosse um vilão da história ou algo do tipo, ter relação com esse tema, e o próprio personagem ele, né, ter essa relação com esse tema. Tudo indica que o tema aqui é preconceito e lidar com preconceito. Aí você fala, como que eu vou abordar esse tema de uma maneira? Se o personagem ele for só um personagem forte que enfrenta preconceito e nada abala ele, você pensa, será que tem uma mensagem para ser trabalhada nessa história? Será que esse personagem tem um arco para ser trabalhado nessa história? Então talvez ele possa ser um personagem que, por exemplo, dando um exemplo aqui, que ele sempre se julgou que ele conseguia lidar muito bem com esse preconceito, por ter sofrido preconceito desde jovem, mas quando ele chega num ambiente onde ele achou que ele seria considerado como um igual, e ainda assim ele é tratado como um diferente, até pelas pessoas que talvez seriam o povo dele, e aí nesse caso eu nem faria um lance de ser uma ilha extremamente diferente e tal, porque aí você estende a história com explicações de como é o funcionamento dessa ilha, etc. Mas talvez faria ser, beleza, é uma ilha onde tem um povo nativo, e esse povo nativo pode ser exatamente os descendentes dele. Ele ser descendente desse povo. Então, o que faria com que ele tivesse esse pensamento de aqui eu vou ser tratado como família porque eu sou literalmente da mesma origem que essas pessoas aqui. E aí, ao não ser, é quando ele percebe que, na verdade, ele não estava blindado ao preconceito. E que ele ainda continua sofrendo com aquilo. E agora isso despertou ele para que ele nunca foi forte o bastante para lidar com isso. E aí ele precisa, agora sim, aprender a criar essa força nele mesmo para que ele possa lidar com esse preconceito e superar. A questão é que quando a gente tem uma história também onde o objetivo a ser superado como o objetivo final da história é um objetivo mais interno ou mais subjetivo, quer dizer, como que a gente mostra para o leitor que esse personagem superou ali essa questão do preconceito, né? De que agora ele consegue lidar com isso com mais maturidade e não deixar isso afetar a vida dele. Você pode colocar isso de alguma maneira talvez um pouco externa. No caso, se você quer colocar a figura do Anhangá como algo que talvez torne isso, ele pode, por exemplo, o Anhangá está presente ali e as pessoas acham que ele está com o Anhangá no corpo porque as pessoas veem ele como diferente, como estranho, como um monstro, algo assim, por ele vir de fora. E aí, na verdade, conforme ele vai entendendo melhor quem são aquelas pessoas, quem é ele e como esse preconceito afeta ele, é quando ele descobre que, na verdade, o Anhangá ele trabalha exatamente colocando as pessoas umas contra as outras, e é exatamente por ajudar aquelas pessoas ou fazer coisas por aquelas pessoas, mesmo tendo que superar o fato de que aquelas pessoas têm esse preconceito e estão discriminando ele, é que vai expulsar o Anhangá da vila ali, vai sair, vai dissipar essas pessoas, e aí elas vão conseguir ver quem ele é de fato e não só um aspecto que gera esse preconceito. No caso, o aspecto dele, o fato dele ter vindo de fora da ilha.
E aí você trabalha esse preconceito como um tema de maneira global na história. Quando a gente tem uma temática específica que a gente quer trabalhar na história, é interessante a gente pensar em quais são os aspectos que giram em torno dessa temática para a gente introduzir esses aspectos dentro dos nossos personagens, dos nossos acontecimentos, etc. Então, se eu quero falar sobre preconceito, você vai ter o personagem que sofre preconceito e não consegue lidar com isso, o personagem que é preconceituoso, o personagem que é mais forte em relação ao preconceito, o vilão que talvez seja preconceituoso ou que gere e dissemine mais preconceito, e por aí vai. Então, você consegue introduzir esses elementos ali para que você possa trabalhar esse tema por várias vertentes e aí construir, costurando sua história através dessas vertentes ali para poder chegar num final que seja o final que você queira. No caso do final que eu imaginei aqui, por exemplo, seria esse personagem superando e se tornando mais forte em relação a quem ele é, né, tendo uma segurança maior para que os preconceitos, para que a discriminação não afete mais ele como, por exemplo, ele deixou afetar antes e talvez ele não percebia que aquilo deixou afetar. Por exemplo, sei lá, ele pode descobrir em algum momento dessa viagem introspectiva dele de entender quem ele é, né, de autoconhecimento, que ele só se tornou militar porque ele queria estar num cargo, numa função onde tivesse uma alta hierarquia e ele fosse bem visto pelas pessoas ao redor, de modo que ele só fez essa decisão na vida dele exatamente por conta do preconceito que ele sofria por ser considerado, né, como uma raça inferior ou qualquer coisa do tipo pelas pessoas que estavam ao redor dele ali na adolescência, na juventude, etc. E que mesmo durante a carreira militar ele também só se dedicou mais e só conseguiu, né, vamos dizer assim, tirar boas notas, enfim, virar um cadete exemplar a ponto de testar aqui o jato que ele testou, exatamente porque ele também sofreu o preconceito dos outros cadetes, e aí ele queria se provar, se mostrar, queria estar acima deles. Então são várias coisas que ele fez, várias decisões que ele tomou, não por conta do que ele queria de fato, mas por conta da discriminação que ele sofria e como ele queria reagir a essa discriminação. E aí o arco final da história seria exatamente ele não tendo que provar nada para mais ninguém e simplesmente fazendo algo por pura vontade dele mesmo, mostrando que ele criou essa segurança que ele precisava e que ele achou que tinha, mas que ele descobre ao longo da história com esse novo baque de sofrer discriminação por quem ele acredita que ele jamais iria sofrer, e ele descobre que ele tem o que ele é. Eu já perdi o contexto da frase, mas eu espero que você tenha entendido e espero que eu tenha te ajudado aí em como trabalhar a temática do seu mangá. Ok, o nome da nossa próxima sinopse é Herança. Alice, uma jovem curiosa e introspectiva, encontra os diários de sua bisavó Amélia. Ao ler as páginas amareladas, ela descobre semelhanças extraordinárias entre as experiências relatadas e sua própria vida. À medida que tenta descobrir mais sobre a história de Amélia, as coincidências entre os diários e eventos atuais se intensificam. Os diários. Não tinha reparado isso a primeira vez que eu li a sinopse no outro vídeo. Enfim. Os diários e eventos atuais se intensificam e o que parece ser um destino trágico se revela, levando a Alice a buscar no passado respostas sobre o seu futuro. E, como uma observação aqui da autora, ela diz que a história é de mistério e drama. Ela diz, né? Pensei na possibilidade de talvez também abordar um romance que se relacionaria diretamente com os eventos descritos no diário e criaria um dilema para a protagonista. Porém, tenho receio disso deixar a história muito longa. Você acha que seria possível fazer essa história em um one shot? Já respondendo essa última dúvida, primeiro, né, um one shot, a descrição de um one shot é uma história que ela tem um começo, meio e fim dentro de um número específico de páginas, sem a necessidade de você dividir essas páginas em capítulos, episódios, etc. Né? Então é como um filme. Apesar de que tem filmes que são divididos em episódios e não deixam de ser filmes por conta disso. Mas enfim, né? Querendo ou não, esses nomes e definições são coisas que a gente criou para poder delimitar e entender melhor certas coisas e características, mas, né, enfim. Então, um one shot, em teoria, seria isso. Quando você fala, é possível fazer história em one shot? Você pode fazer um one shot de, sei lá, 20 páginas, 30 páginas, ou fazer um one shot de 80, 90, 120 páginas, por exemplo, e ainda vai ser um one shot. Então, você consegue estender ou diminuir essa história, e desde que ela não tenha uma divisão e que você consiga começar e terminar aquela história ali, ela vai ser considerada um one shot. Em geral, séries são mais longas, né? Por mais que você possa fazer, sei lá, mas pensando aqui só nesse lance da formatação e do nome em si. Se você tiver uma série que tem 10 capítulos e cada capítulo ter 5 páginas, por exemplo, você tem uma série de 50 páginas.
Entretanto, se você tem um one shot, por exemplo, de 80 páginas, mas ele não tem nenhuma divisão, você tem um one shot que é maior do que uma série. Então essa nomenclatura, né, ela serve basicamente só para a gente definir qual que vai ser o modelo que a nossa história vai ser trabalhada. Mas você não precisa, por exemplo, eu tenho que fazer um one shot porque o one shot ele é mais curto. Em geral ele é, mas você pode fazer uma minissérie em 3 capítulos ali de 20 páginas, vai dar 60 páginas. Ou você pode fazer um one shot e fazer a história direto numa tomada só de 60 páginas. Enfim, entende a questão que eu estou falando aqui? Tipo, a quantidade de páginas em si ela é mais ou menos invariável em relação a se vai ser uma série ou um one shot. A única diferença de série e one shot é você dividir ou não em capítulos. E aí muda, claro, a narrativa da sua história. Porque geralmente quando você termina um capítulo, você tem que ter um gancho para motivar o leitor a continuar no próximo. Quando você faz um one shot, você não tem essa necessidade desse gancho, porque acredita-se que o leitor vai ler numa porrada só ali a história do começo até o final. Ok. Então, dito isso, colocar um romance, sim, ele adiciona mais páginas, adiciona mais coisa à sua história. Tem formas de você fazer isso utilizando menos espaço. Seria, por exemplo, se o romance ele já tivesse presente na trama quando ela começasse. Quando a gente quer encurtar uma história, em geral a gente costuma ir direto ao ponto daquela história, então deixando que certas coisas que a gente talvez apresentaria ao longo da história já estejam presentes desde o começo, de modo que você já começa acostumado com aquela coisa, sem precisar ter a necessidade de construir e desenvolver ela. Quando a gente vai fazer uma história menor, né, a gente acaba, igual eu falei aqui na análise anterior, a gente acaba sacrificando um pouco de desenvolvimento de certas coisas. Que, por exemplo, você falar, essa personagem tá noiva desse tal personagem, você já consegue completar mentalmente, você que tá lendo a história, né, no caso a gente que tá lendo a história, já consegue completar que, beleza, eles se apaixonaram e tal, eles namoraram, tiveram ali seu relacionamento, em algum determinado momento ele ou ela pediu o outro em casamento e agora eles estão noivos, beleza, né? Ou elas estão noivas, enfim, invariavelmente. Então você completa isso e você segue com a história a partir daí. Claro, se você quer desenvolver um romance, aí é outra coisa. Aí você vai fazer aquele lance dos personagens se conhecendo, se apaixonando, aí ficando junto, etc. E isso, obviamente, vai exigir mais tempo para não ficar aquele negócio de amor à primeira vista. De, na página 1 esses personagens se conheceram, na página 3 eles já estão se amando como se não houvesse amanhã, sabe? Então exige aquele lance da construção. Não é muito diferente de, por exemplo, fazer a morte de um personagem. Você quer que a morte de um personagem ela seja sentida por parte do leitor, você automaticamente exige que esse personagem tenha passado mais tempo, né? Que esse leitor tenha passado mais tempo com esse personagem. E aí você precisa que aquele personagem tenha tido, o famoso em filme chama de tempo de tela, né? Que é o personagem tenha passado tempo ali, realmente mostrando esse personagem, desenvolvendo esse personagem, trabalhando esse personagem. Porque a gente só vai sentir a morte de alguém que a gente conhece, que a gente tem alguma relação, que a gente tem algum afeto, algum apreço, alguma empatia no mínimo, né? Do contrário, vira só uma notícia. Você fala, morreram 15 pessoas atropeladas no negócio. Você pode ficar meio chocado, tipo, caraca, 15 pessoas morreram atropeladas, mas você não tem aquela dor de luto e tudo mais que você teria se falasse, mataram a sua irmã atropelada ali no centro da cidade, sabe? Já é uma coisa muito mais séria, muito que você vai sentir de fato. E é a diferença entre, sei lá, você pega um personagem e fala que ele morreu na primeira página do mangá, tanto faz. Agora, você acompanha um personagem durante 15 capítulos de uma história de 30 páginas e que esses 15 capítulos foram publicados mensalmente, então você ficou mais de um ano acompanhando aquele personagem, é a mesma coisa que morrer aquela pessoa que você conhece e era seu amigo há algum ano ali, 1 ano, 2 anos ou algo assim. Então tem uma certa relação de tempo dentro da história com o impacto que acontecimentos com esse personagem vai ter na trama. Então, novamente, você vai construir um romance, você precisa de mais tempo para construir esse romance. Ou você já apresenta esse romance construído e você trabalha o desenvolvimento dali em diante, né? Caso não seja do seu interesse ou do propósito da história precisar da construção desse romance. Vamos supor que para que que tenha a conclusão final ali da história, algum desses personagens que fazem esse par romântico, ou o par romântico da Alice, precisa se sacrificar. Então, para que o leitor sinta esse sacrifício, automaticamente a gente tem que ter um apreço pelo par romântico da Alice. E aí, beleza, tem as duas formas de fazer isso. Se você construir aquele romance ao longo da história,
você vai precisar de mais tempo para que a gente crie esse apreço. A gente, como leitor, cria esse apreço por aquele personagem. Não dá para fazer numa história de 20 páginas, eles se conheceram na página 5, na página 10 eles estão extremamente apaixonados, na página 15 ele se sacrifica. O leitor não vai sentir o peso daquele sacrifício, e se a Alice sentir, talvez o leitor até julgue ela do tipo, mas ela acabou de conhecer o cara, por que ela tá, ou a garota, por que ela tá chorando assim pela morte, pelo sacrifício, ou caramba, mas já sacrificou pra uma pessoa que acabou de conhecer, etc. Se você apresenta que eles já tinham uma história antes, que eles já estão juntos há 10, 15 anos, e aí você trabalha só esse romance em termos de gestos de carinho, coisas que mostrem pro leitor de, olha, eles se amam, eles se gostam muito, eles estão juntos há muito tempo, etc. Talvez o leitor sinta mais essa perda, esse sacrifício, quando ele for feito, porque aquilo foi construído. Não foi construído desde o início, mas beleza, você também não acompanha essa personagem desde que ela nasceu, e mesmo assim, se ela for bem trabalhada e bem desenvolvida, os sentimentos, os pensamentos, vontades, sonhos dela ao longo da história, coisas que aconteçam com ela também devem impactar o leitor, ou pelo menos é o ideal que isso aconteça. Então eu adicionaria o romance de alguma maneira que ele servisse e funcionasse a trama que está sendo trabalhada aqui. Falar, eu gostaria de adicionar porque, eu gosto de história de romance, acho que engrandece a história, etc. Beleza, mas daí você coloca isso com alguma função na trama para não ser só aquela barriga que às vezes até atrapalha o caminhar da história. Né? Principalmente quando a gente vê histórias assim, é muito comum isso acontecer nesses livros adolescentes, né? Então, geralmente nos livros adolescentes a gente tem uma premissa que tem a personagem que entra numa trama que às vezes envolve algo muito grandioso, como, sei lá, o fim de uma cidade, a destruição do mundo, algo assim, e aí ela se apaixona por um carinha ali naquele contexto. E em vários momentos fica parecendo, tipo assim, tem uma coisa muito, muito séria acontecendo pra você estar se preocupando com esse romancezinho, ou com o cara ter olhado pra outra menina. Tipo, nossa, o Jefferson olhou pra Jennifer, e agora eu estou com ciúme enquanto um meteoro cai aqui e destrói a minha cidade e mata todas as pessoas que eu conheço, sabe? E aí fica parecendo que, tipo, caramba, esse romance ele não tá servindo a trama. Muito pelo contrário, ele tá atrapalhando a trama da história, porque não faz nem sentido a personagem tá se preocupando com isso quando algo muito mais sério tá acontecendo. Então, quando você quer adicionar qualquer coisa que você queira adicionar na sua história e você quer fazer essa história um pouco mais curta, o ideal é que isso contribua de uma maneira direta ali para a trama que está acontecendo. Então, se você vai introduzir um personagem ou uma personagem para ser um par romântico e vai trabalhar esse relacionamento acontecendo do zero, então esse personagem tem que estar relacionado com a trama que essa personagem está seguindo, para que não pareça que ela simplesmente falou, nossa, eu tô mega preocupada e mega desesperada com essa situação dos diários da minha avó, que eu tô descobrindo e tá tendo relação com a minha vida e tal, mas peraí, aquele carinha é tão bonitinho, ou peraí, mas aquela garota é tão bonitinha, deixa eu dar um pause aqui nas coisas que eu estou fazendo, na minha preocupação e desespero, pra eu poder namorar um pouco ali, porque é legal, todo mundo tem que viver, né, gente? Enfim, e aí, beleza, por mais que isso possa até acontecer na vida real, e às vezes a gente tira o foco de coisas muito mais importantes na nossa vida por problemas bestas ou por outras coisas que não é que é besta, mas que em termos de nível de prioridade de uma visão mais global, ou pelo menos de uma visão mais lógica, tem menor prioridade, dentro de uma história isso acaba fugindo, e como o roteiro ele tem uma necessidade de permanecer interessante para quem está acompanhando, às vezes fugir muito do tema central ali da sua história pode fazer com que o leitor, né, perca um pouco o interesse pela história em si, a não ser que essa outra história seja tão interessante quanto. Mas daí, ainda assim, parece que a história está tirando para dois lados, está indo para dois caminhos diferentes. Então, de um modo geral aqui, o que eu faria realmente é introduz o romance de uma maneira que faça sentido dentro da premissa da história que está sendo narrada e que vai funcionar. Então, vamos supor que o cara também descobriu sobre esses diários e está pesquisando junto, ou a outra garota também descobriu sobre esse diário e está pesquisando junto. E aí, a partir desse momento que eles estão pesquisando juntos, estão com um objetivo em comum, aí vai nascendo esse romance, aí vai crescendo. Então ele surge de maneira natural enquanto os personagens estão buscando o objetivo final da história e não alguma coisa paralela que aconteceu ali por acaso ou só por vontade, porque a autora queria que tivesse um romance na história. E sobre a premissa do diário ter um eco com relação à vida da personagem, teve uma sinopse que eu analisei há alguns episódios
atrás. Se você tá ouvindo pelo podcast, você vai ter que ir lá no YouTube para ver, porque não tem esses episódios aqui. Mas onde eu falei de uma história que é muito parecida com isso, só que não era diários, era um livro mesmo de história, acho que era a história de uma princesa, etc., que se relacionava com a vida de uma personagem no nosso tempo presente. E então todas as dicas que eu falei lá acho que se referem a essa história. Eu não vou repetir aqui porque, né, acho que eu já gastei tempo demais falando sobre a questão de uso de subtrama aqui, que era uma das dúvidas da autora desse mangá. E seguindo então para nossa lista padrão aqui de sinopses, o nome dessa nossa sinopse é SCP Apocalipse da Loucura. Desde o início da civilização, o mundo está cheio de coisas desconhecidas e inexplicáveis que ameaçam a paz da humanidade. Para proteger as pessoas dessas anomalias, foi criada a Fundação SCP, uma organização dedicada a conter objetos, pessoas e fenômenos sobrenaturais. Enquanto o mundo vive sob a luz do sol, a Fundação SCP enfrenta as anomalias nas sombras, evitando que sejam expostas ao público para manter a normalidade do mundo. Mas, em meio a esse universo em desequilíbrio, surgem seres sobrenaturais ainda mais poderosos e ameaçadores. Enquanto algumas organizações têm o interesse em proteger a humanidade, outras têm a vontade de se beneficiar em meio à loucura e desorientação das pessoas. A ganância humana se torna a verdadeira ameaça. Nessa história acompanhamos a luta da Fundação SCP contra as anomalias e aqueles que buscam usá-las para seus próprios fins, enquanto questionamos até que ponto a humanidade pode ser confiável em lidar com o desconhecido. Né? Como eu falei aqui ao longo do episódio inteiro, eu já analisei, né, num vídeo que saiu sem áudio, todas essas sinopses aqui, e quando eu estava vendo essa sinopse aqui pela primeira vez, eu fui pesquisar se essa Fundação SCP tinha a ver com a creepypasta, que eu não lembrava se o nome era SCP, mas eu lembrava que tinha uma fundação também, que pesquisava sobrenatural, etc. Né? Que é uma creepypasta que pega várias coisas sobrenaturais e junta como se fosse um arquivo das pesquisas e dos trabalhos dessa fundação, E aí, quando eu vi isso, eu deixo a dica aqui para qualquer pessoa que esteja trabalhando com algum tema, alguma coisa que vem de algum outro lugar, que não seja da história mesmo, real, se preocupe com direitos autorais, etc. Por exemplo, nem toda creepypasta tem direitos autorais, mas algumas tem sim. Algumas são registradas e possuem um dono, e se você trabalhar com elas, Slenderman acho que é o maior exemplo, né? Slenderman é uma obra registrada. Se você fizer uma história do Slenderman, você pode tomar um processinho. Então, pro autor aqui dessa história, pesquise se a SCP ela tem algum tipo de registro, algum tipo de copyright, qualquer coisa desse tipo aí que possa ser algum problema, porque por mais que beleza, legal trabalhar com alguma coisa que já existe, que já está no imaginário ali de quem acompanha creepypastas, etc e tal, mas você nada te impede de criar sua própria fundação, dar o seu nome que você quiser para ela e ela ter exatamente a mesma função que a SCP. E aí você se livra de qualquer problema de direito autoral, né? Beleza, você cria sua fundação PUV, pronto. Beleza, Fundação PUV, e eles cuidam de anomalias no mundo e coisas sobrenaturais, etc. E beleza, funciona da mesma forma sem você ter essa necessidade de usar alguma coisa que já existe. E aí a outra coisa que eu comentei da outra vez, né? E eu vou ficar meio que preso às coisas que eu comentei lá, porque, enfim, foi o que eu pensei quando eu li aqui essas ideias, é que eu acho que não tem necessidade de a gente ter outras fundações e coisas do tipo. Eu acho que a gente poderia trabalhar completamente dentro da SCP para reduzir o escopo da história e poder trabalhar o lance que parece ser o tema da história aqui, que é descobrir se a humanidade ela é confiável ou não em lidar com o desconhecido, porque, o que fala ali, a ganância humana se torna a verdadeira ameaça. Então, se a gente está querendo trabalhar humanos aqui, é interessante que a gente coloque esses humanos ali mais próximos, ou pelo menos dentro de um contexto em comum, de modo que a gente possa trabalhar eles de uma maneira mais, como eu posso dizer, mais redonda, e não tão, às vezes, fechada no esse personagem é do bem, esse personagem é do mal. E quando a gente tem uma organização, principalmente como o foco central, é interessante a gente trabalhar nos humanos dentro dessa organização. O que fala aqui na história que vai ser trabalhado como tema central, o lance da ganância humana, de se os humanos são confiáveis ou não, mas a própria sinopse em si não fala de humano nenhum, né? Não tem um personagem principal, não tem a figura de personagens, vontades de humanos e coisas do tipo que é o que a gente acompanharia de fato na história. Então, o que eu faria aqui como próximo passo
para o autor dessa história aqui, pode ser que ele só não tenha colocado na sinopse, não tenha colocado nesse texto. Mas de qualquer modo, se não está no texto, eu tenho que complementar aqui, porque eu não tenho como saber se o autor pensou nisso, mas não está no texto, ou se ele realmente está numa etapa mais prévia, onde ele teve uma ideia base do que ele quer abordar na história, mas não chegou nesse próximo passo ainda. Quer desenvolver os personagens e como esses personagens vão se relacionar com a temática dentro desse universo que ele criou, ou que, sei lá, que ele pegou emprestado da Creepypasta. Então, o que eu colocaria aqui? Eu colocaria um personagem que ele vai estar diretamente relacionado com isso e criando motivação do porquê ele entrou na SCP, o que ele quer fazer lá dentro e qual que vai ser a função dele dentro dessa temática de ganância humana, de agir, de ser, como fala, ser confiável ou não ser confiável, etc. E aí colocaria ele, por exemplo, vamos supor que algum parente dele foi atacado por alguma dessas anomalias e essa anomalia foi catalogada pela SCP. Logo, pelo parente dele ter sido salvo pela SCP, ele acredita na SCP e acredita na missão, nos valores que essa fundação tem, de modo que ele quis entrar para ela para poder também ajudar outras pessoas. Então ele tem uma visão ali geral de qual é aquele contexto e ele vai se guiar de acordo com essa visão. Entretanto, a fundação ela é formada por humanos e humanos têm interesses variados. E já que o objetivo da história é exatamente trabalhar essas questões humanas, você pode ter alguém ali que está nessa fundação só por benefício próprio, porque descobriu que tem certas anomalias que podem ajudar ele em alguns aspectos, como por exemplo, sei lá, conseguir poder, conseguir dinheiro, etc. Enfim, conseguir outros bens materiais e outras coisas que ele queira, e através dos contatos e coisas que ele pode conseguir dentro dessa fundação, ele vai seguir por esse caminho. Outros têm interesses ainda piores, sei lá, ele quer destruir um mundo, ele quer virar o ditador de um determinado lugar, enfim, sei lá. Aí você cria a motivação para esses outros personagens. Outro personagem está ali exatamente porque alguém que ele conhece é uma anomalia e na verdade ele quer ali resgatar essa anomalia e tal. E aí, enfim, e aí você vai criando vários pontos de vista em relação às anomalias e à fundação para que você possa desenvolver essa temática de uma maneira geral. E aí, obviamente, toda a história tem que ter um fim, tem que ter um momento de ápice ali daquela trama, que geralmente é um caminho que a história está seguindo desde o início. Se a gente tem um protagonista, geralmente esse caminho, esse final, está relacionado ao objetivo do protagonista ou à missão do protagonista com relação àquela história. Vamos supor que o protagonista ele enxerga a SCP como uma fundação perfeita, que não tem defeitos, que ajuda todo mundo e as anomalias elas são do mal. Então, beleza. Se o nosso objetivo é tentar trabalhar em como a realidade não é preto no branco, se o nosso protagonista começa enxergando a realidade como preto no branco, o nosso objetivo como autor para alcançar esse objetivo da história é colocar esse personagem, confrontar as crenças dele com situações onde não podem ser resolvidas com a resposta sendo eu sou do bem, aquilo é do mal e tá tudo certo. Onde as coisas elas são variáveis, onde, por exemplo, uma anomalia está sendo usada contra a sua vontade por um humano, o que colocaria em dúvida, tipo, pera, quem que é do bem, quem que é do mal aqui? Esse cara é da SCP, então eu sou treinado, eu sou condicionado a acreditar que ele é do bem, e aquilo é uma anomalia que a gente tem que deter, ou catalogar, ou expulsar, ou matar, ou enfim, fazer o que prender, etc, fazer o que tem que fazer para poder lidar com essa anomalia, mas não pode deixar ela livre. Mas ela está sofrendo na mão dele, então ela é má, ele é bom, mas segundo o que eu acredito, sim, teoricamente, mas ao mesmo tempo que eles estão fazendo me prova o contrário. E aí você vai trabalhando esse personagem até chegar em algum determinado momento onde ele vai entender que as coisas não são preto no branco como ele acreditava lá no começo, e aí isso vai desencadear em algum evento ou algo do tipo, que pode ser, por exemplo, ele tentar expor ou acabar com alguma trama de alguém da SCP que está fazendo lá, mostrando que, beleza, ele indo contra aquela pessoa, teoricamente é como se ele estivesse indo contra a SCP, mas, ao mesmo tempo, ele pode ter uma pessoa que é contra a SCP e ponto, talvez a pessoa que teve a anomalia que era um ente querido, ou alguma pessoa que ele gostava capturada pela SCP e que, portanto, acredita que a SCP é má e ponto, ter esse embate. E por mais que eles estejam juntos naquele momento, ele mostrar que não é porque a SCP fez alguma coisa ruim, que ela é ruim como um todo. A SCP é feita por pessoas podem ter objetivos bons, objetivos ruins, e por mais que isso afete a imagem da instituição,
se a gente tirar essas pessoas que têm os objetivos ruins e que usam a instituição para fazer algo ruim, a gente consegue manter as pessoas que usam ela para fazer algo bom, porque uma coisa não é excludente da outra. Então trabalhar talvez essa dinâmica do personagem amadurecendo... acho que o vento fechou a porta. Enfim, essa dinâmica do personagem amadurecendo em relação à sua visão seria o objetivo central da história. E aí a gente pode fazer as coisas que a gente quer fazer na história, que é ter um monte de anomalia estranha, fazer o personagem ter que lidar com elas e tudo mais, só que sempre tendo esse objetivo em foco para que a história não fique perdida, simplesmente indo para uma aventura aqui, outra aventura ali, uma aventura aqui, outra aventura ali, sem parecer ter qualquer linha guia que conecte essas aventuras ou que mova o personagem em direção a algo ali maior que justifique o leitor continuar lendo capítulo a capítulo para ver onde que tudo isso vai dar. Claro, você pode trabalhar a história também, tendo esses capítulos, essas tramas mais episódicas de temos uma anomalia aqui, temos que resolver essa anomalia. Mas é interessante que você coloque essas anomalias de maneira proposital, onde cada uma delas vai ajudar a trabalhar esse tema, vai ajudar a amadurecer esse personagem, principalmente se você tem um objetivo maior com essa história, uma trama principal que vai desencadear em algum momento e vai ter que ser resolvida ali onde a história terminaria, para que a história, né, possa ter um final e não fique só continuando eternamente. E para nossa última sinopse de hoje, a gente tem aqui o mangá com o título The Awakening of an Esper, ou O Despertar de um Esper. Essa história se passa em um mundo onde secretamente pessoas com habilidades sobrenaturais, os chamados Esper, existem. A história acompanha Levi, um adolescente de 17 anos que está no segundo ano do ensino médio, e seus irmãos, em busca da verdade por trás dos Esper e o porquê dele, entre aspas, e com letra maiúscula, os escolher. Como a sinopse ela não revela o que seria ou quem seria esse ele, né, do dele ter escolhido, é de se imaginar que seria um deus ou alguma coisa assim. E aqui, claro que por ser uma sinopse curta, é um pouco mais difícil de você analisar e pressupor certas coisas que o autor pensou ou não pensou. Então eu tenho que me atentar ao que está escrito aqui e preencher as lacunas aqui com imaginação, etc. ou dúvidas se o autor pensou ou não, já que, como eu disse, eu não tenho como saber se o autor pensou coisas que não estão especificadas aqui na sinopse. Então o que eu diria aqui pra mim faltou uma certa conexão entre personagem e objetivo da história. Então aqui tá como assim, eles têm como objetivo buscar a verdade dos Esper. E aí eu perguntaria, por quê? E o porquê dele os escolher? E aí eu colocaria, por quê que eles querem saber isso? Pra quê? Com qual o objetivo? E aí é aqui que eu colocaria o objetivo real do personagem. E é interessante a gente separar o objetivo do personagem do objetivo do autor. O objetivo do autor é o que você quer contar com essa história. O objetivo do personagem é o que aquele personagem quer da vida dele, digamos assim. E aí, a sua função como autor é juntar essas duas coisas. Criar um objetivo pro personagem que esteja mais ou menos relacionado com o objetivo que você quer como autor. E isso não é fazer o personagem ter como objetivo o mesmo objetivo que o seu. É fazer com que o seu objetivo ele seja concluído ou completado automaticamente enquanto o personagem busca o objetivo dele. Então, vamos supor, o objetivo do autor de Naruto era fazer o Naruto se tornar um personagem fodão. Ele sair de um personagem bosta, que era um ninja medíocre pra baixo, e se tornar um ninja fodão. E aí, esse é o objetivo do autor, fazer o Naruto virar um ninja fodão. E aí o objetivo do personagem é o quê? É ser reconhecido pelas pessoas. No caminho de se tornar reconhecido, ele vai treinar, ele vai se desenvolver, ele vai enfrentar situações perigosas que vão tornar ele um ninja mais forte. Então, o objetivo do autor é uma consequência direta do objetivo do personagem. E esse eu acho que é o melhor jeito de você caminhar em relação à sua história. É você colocar o seu objetivo como autor, ou seja, as coisas que você quer mostrar, as coisas que você quer apresentar, as coisas que você quer passar para o leitor como uma consequência direta dos atos e objetivos e busca e caminhada do protagonista. Do contrário, o seu protagonista ele vira meio que uma marionete que está fazendo só o que você manda. Claro, na prática, o seu protagonista ele é uma marionete que está fazendo o que você manda, porque você é o autor e você que escreve as ações dele. Só que o interessante é que não pareça que tem alguém escrevendo as ações daquele personagem, que esse personagem seja tão bem construído que pareça realmente que ele tem uma autonomia para fazer aquilo. E aí entra uma das frases, acho que mais famosas para escritores, que é: personagens bons se escrevem sozinhos.
Basicamente, quando você quer dizer, o que quer dizer personagens bons? É um personagem que ele tá bem construído. Ou seja, você tem ali quem é aquele personagem como se ele fosse uma pessoa real. Da mesma maneira que você consegue entender se a sua mãe tá agindo de maneira estranha, se a sua namorado tá agindo de maneira estranha, se algum amigo seu muito íntimo tá agindo de maneira estranha, porque você tem uma linha base de como essa pessoa age, de como essa pessoa se comporta, de como essa pessoa fala, do que essa pessoa busca, etc. Você consegue entender quando ele tá diferente, quando essa pessoa tá diferente, porque ela é uma pessoa complexa que você entende essas coisas. O objetivo ao criar um personagem bom, um personagem bem construído, é um personagem que o leitor ele tem essa mesma sensação que você tem da sua mãe, do seu namorado, namorada, do seu amigo, amiga, né? De modo que quando você estiver escrevendo esse personagem, você mesmo como autor tendo essa percepção, quando você estiver escrevendo esse personagem, você vai entender certos caminhos que esse personagem seguiria ou não, certas falas que esse personagem diria ou não, certos objetivos ou atitudes que esse personagem teria ou não, com base naquilo que você construiu previamente. E aí um erro muito comum que autores iniciantes costumam cometer é criar todo esse personagem antes, esse arcabouço, da cabeça para preencher uma tabela mental que ele acredita. Então, eu tenho que saber a idade do meu personagem, eu tenho que saber qual é o grau de escolaridade do meu personagem, como aqui no caso, 17 anos do segundo ano do ensino médio. Só que, ao preencher essa tabela só porque sim, você não vê por que ele ter 17 anos é importante para essa história que está acontecendo. O que isso tem a ver com ele descobrir a verdade sobre os Esper? Talvez se ele fosse mais velho e fosse, por exemplo, um cientista, um historiador, não faria mais sentido para minha trama, para ele descobrir a verdade por trás dos Esper, se ele sendo um investigador, ou sendo um cientista, ou um historiador, ou alguma coisa, alguma profissão que exigiria mais idade, faria mais sentido ele estar buscando isso? Por que ele tem que ser um adolescente? Por que ele tem que estar no segundo ano do ensino médio? Por que tem que ter ensino médio na minha história? Enfim, então a gente vai criando um personagem e as coisas que a gente montar para esse personagem, elas têm que fazer sentido com a trama que a gente está querendo abordar, porque isso vai facilitar a sua vida depois em relação ao objetivo e os caminhos desse personagem, eles estarem alinhados com o seu objetivo como autor. E não o contrário, ele ficar batendo contra você o tempo inteiro. É como se você estivesse tentando fazer grupo com alguém que discorda de tudo que você fala. Aí você criou essa pessoa ainda que discorda de tudo que você fala. Então você fala assim, ok, meu personagem tem 17 anos, vai sair numa busca. Não, ele não pode sair numa busca, porque ele tem que estar na escola todo dia, ele está no segundo ano do ensino médio, ele tem 17 anos. Ele não tem autonomia para viajar para outro país por conta própria, porque ele não tem emprego, ele não tem como tirar um passaporte sozinho sem a autorização dos pais dele e tal. Aí você fala, caramba, que droga desse personagem que eu criei, hein? Ele não pode fazer as coisas que eu quero. Mas foi você que deu essas características que impedem ele de fazer as coisas que você quer. Então você dá características diferentes que contribuam melhor com a história que você está contando. Então não crie um personagem antes só para preencher uma tabela de criação de personagem de modo genérico, antes de saber a história que você quer contar, porque senão você vai ficar batendo a cabeça com o seu próprio personagem. Ou você vai gerar furos de roteiro. Que é, por exemplo, meu personagem, ele, em busca da verdade dos Esper, ele e os irmãos dele foram para Paris. E eles moram no Brasil. Aí você fala, da onde que esses personagens tiraram dinheiro para ir para Paris? Eles trabalham? Pera aí, mas e a escola? Eles estão de férias? E aí, beleza, e aí você vai criando um monte de justificativa, que beleza, você pode criar essa justificativa. Não, eles foram para Paris para pesquisar sobre os Esper, porque, enfim, eles estão de férias da escola e eles juntaram toda a mesada deles ali ao longo do ano e os pais deles têm um parente ou um conhecido que mora em Paris, então eles vão poder ir para casa desse parente. Aí você fala, você teve que dar toda essa explicação na história para justificar só o fato dos seus personagens irem para outro país. Talvez se você tivesse feito eles com 18 anos e já ter terminado a escola, acabou. Você não tem que explicar que tá de férias, não tem que explicar que juntou mesada, não tem que explicar que os pais mandaram para casa de um parente. Beleza, ele pode até ter um parente para justificar o que eles estão fazendo lá. Mas se eles fossem mais velhos logo de cara, você corta toda essa explicação da história e você vai direto ao ponto. Aí beleza, aí entra aquilo que eu falei. Ok, Jason, então eu tenho obrigatoriamente que fazer meu personagem ser maior de idade para ele poder fazer certas coisas? Não. Mas ele ter certa idade, ele ter certas características, ele ter essas coisas, precisam contribuir para a história que você está contando. Ou ao menos contribuir para uma dificuldade na história que você está contando, está querendo criar para o personagem. Então, você tem um personagem que ele é negro e ele está numa escola de brancos, todo mundo odeia o Chris.
ele ser negro tem uma função narrativa na trama. Ele tá numa escola de brancos, tem uma função narrativa na trama que é mostrar ali o preconceito que ele vive diariamente, etc. e coisa do tipo. Então é uma dificuldade imposta pela trama porque aquilo faz parte da história que está sendo construída. E não só porque eu quis fazer um personagem preto num lugar de brancos. E aí automaticamente você tem que criar essas situações e às vezes você não quer criar. E aí, se você não quer criar essas situações que elas vêm automaticamente a partir do momento que você escolheu um personagem com características X, vira um furo de roteiro. Pera aí, esse personagem é negro e ele tá numa escola de brancos numa época onde os Estados Unidos era muito mais racista e ele não sofre nenhum preconceito, não tem nada que diga a respeito disso em nenhum momento, automaticamente vira um furo de roteiro. Então tem certas características que a gente põe no nosso personagem que elas automaticamente geram certos acontecimentos, certas coisas que a gente obrigatoriamente tem que pôr na história. É aquele negócio que eu já falei várias vezes aqui, mesmo em episódios muito antigos aqui do análise de sinopses, onde eu falava, pô, você quer fazer uma história se passar na Polônia ou na Alemanha em 1943 e não quer falar da Segunda Guerra Mundial? É muito difícil. A partir do momento que você decidiu essa localidade e esse período histórico na sua história, você automaticamente tem que falar de um evento que mexeu e mudou o planeta como um todo. Ah, eu quero fazer a minha história se passar em setembro de 2001 nos Estados Unidos e não vai falar sobre o atentado das Torres Gêmeas. Caramba, o negócio parou o país. Só se falava disso durante vários meses e até alguns anos depois disso. E aí você fala, não, a minha história está se passando em setembro de 2001 e eu não vou nem citar, nem existiu. Entende? Tem certas coisas que a gente cria na nossa história que cria uma codependência de você falar sobre elas. E tem certas coisas que não. Se você não quer falar sobre aquelas coisas, então faz sua história se passar em setembro. Setembro não, caramba. Setembro era o mês. Setembro de 2000, de 1940. Não, aí você tem que falar sobre o Segunda Mundial. Enfim, você conseguiu entender. Faz sua história se passar em julho de 2001. Beleza. Não quer falar sobre atentado? Julho de 2001. Não tinha atentado, ninguém falava sobre atentado, não sabia sobre atentado, tava tudo certo. E aí, beleza, sua história segue normal. Faz ela se passar em outro mês de 2003, 2004, 2005. Beleza, você não vai ter que falar sobre aquilo. Agora, se você faz ela se passar naquele tempo, naquele período, naquele lugar, tem certos temas que eles têm que estar presentes dentro da sua história. E você mesmo criou isso. Então, pra mim, não faz nem sentido quando a gente cria alguma coisa e não quer abordar a consequência daquela coisa que a gente criou. Cara, às vezes você não sabe daquela consequência. Aí, beleza. Pode ser que a pessoa não saiba do 11 de setembro. E aí, ok, ela vai fazer uma história passada e sem querer não vai abordar. Enfim, vira um furo de roteiro. Não é por culpa do autor, mas acaba virando de qualquer forma. Mas, em termos de idade do personagem, características físicas do personagem ou coisa do tipo, é interessante você pensar, tá, quais são as consequências dessa característica que eu criei? Na hora que você está pensando no seu personagem, por exemplo, quais são as consequências dessa característica? Ah, ele é muito alto. Ah, ele é muito baixo, então ele vai sofrer bullying de pessoas que são mais altas. Ele é muito alto, então talvez algumas pessoas tenham medo dele. Ah, ele é um personagem gordão, então talvez ele vá sofrer bullying por um lado, mas outras pessoas vão ter medo dele por outro. E coisa do tipo, né? Tem sempre aquele cara que, beleza, ele vai sofrer bullying por ser, né, grandão, só que ao mesmo tempo todo mundo tem medo, fala, nossa, olha o tamanho desse maluco, ele vai me arrebentar na porrada. Então tem essa questão também. Enfim, e por aí vai. Tem várias consequências das coisas que a gente cria e que tem que ser abordadas na história, ao menos um pouco. Ao menos um pouco tem que ser abordado. Então o que eu diria para esse autor é, cria uma relação do objetivo dos personagens, do porquê esses personagens estão em determinadas características e relações, ambientes, etc., com o objetivo que você quer dar para a sua história, seu objetivo como autor, né? O que você quer mostrar, o que você quer contar, o que você quer fazer. E aí, antes de começar a sua história, você tem total liberdade de mudar as características do seu personagem para que elas contribuam melhor com aquele seu objetivo como autor. O importante é você não tentar mudar muito isso depois que a história já começou. E esse é um dos motivos que eu falo para começar com one shot. Porque quando você vai fazer um one shot, geralmente você já cria tudo, você já planeja tudo, você já tem toda a história montada antes de começar a desenhar qualquer coisa. O que não costuma acontecer com série, principalmente se falar, eu quero fazer 50 capítulos. Você não vai ficar 5 anos da sua vida só planejando e escrevendo cada um daqueles capítulos. Você vai querer fazer ali 2, 3 capítulos escritos e quer começar a desenhar logo. E 2, 3 capítulos escritos às vezes ainda é muito. Muita gente quando vai começar
Eu pensei aqui na ideia pro primeiro capítulo e já tô tacando o desenho. Aí no capítulo 2, você percebeu que o personagem tem 17 anos e tá no segundo ano do ensino médio, não faz com que ele não possa viajar para Paris. E aí, beleza, tem um furo de roteiro na mão ou um problema desgraçado pra resolver. E aí você do nada fala que o personagem cria um time skip e fala, agora se passaram 3 anos e meu personagem tem 20 anos, então ele pode ir pra Paris. Você fala, tá, mas por que eu tava acompanhando ele com 17 anos então? Por que não começou direto com 20? Então, criar um one shot também te ajuda a entender essas dinâmicas de uma história, para que quando você for fazer uma história maior ou coisa do tipo, você não caia nesse mesmo erro de criar uma coisa que depois vai ir contra você mesmo. E mesmo autores mais experientes podem sofrer com isso, de você criar várias coisas que naquele momento para você estava tudo certo. Só que conforme você foi desenvolvendo a história, você percebeu que, caramba, isso que eu fiz aqui, isso que eu fiz ali, agora me impede de fazer uma coisa muito legal aqui na frente, que eu não vou mais poder fazer, porque senão vira um grande furo de roteiro com o que eu escrevi e com o que eu pensei e já está pronto antes. E essas foram as sinopses de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você tenha visto até aqui. Se você está ouvindo eu falar isso é porque você viu ou ouviu até aqui, deixa aqui nos comentários se você chegou até o final desse episódio, que eu gosto de ver quem que acompanhou tudo. E se você acompanhou tudo aqui é porque você tem muito interesse em criação de mangá, então quero te convidar para conhecer a minha escola de criação de mangá, que é o Jornada do Mangaka BR, o meu curso sobre criação, produção e publicação de um mangá, onde eu ensino tudo o que você precisa saber para fazer um mangá do zero até ter ele pronto e publicado aí na sua mão. O link vai estar aqui na descrição, junto com as informações de como você pode também enviar a sua sinopse para ser analisada aqui. Muito obrigado novamente por ter visto aqui e por continuar me acompanhando, e eu vejo você em um próximo episódio. Falou!